Hoje aconteceu uma situação um pouco engraçada comigo. Minha esposa tinha sido convidada para um aniversário e a princípio era para o casal, né? Segundo o que ela tinha entendido do convite. E a gente chegou lá e era só para as meninas, né? Só para as gurias o aniversário. Aí eu fui dar uma volta, até os guris estavam em outro bar. Mas pensei, vou dar um pulo em casa, daí eu vou ver se eu vou lá no bar ou não. Mas eu tenho uma queda por ficar sozinho. Eu gosto muito da minha companhia. Eu gosto de tirar esses tempos que eu estou sozinho, que as crianças não estão em casa, né? Que eu não preciso estar me dedicando, né, para minha esposa ou para os meus filhos. Eu gosto de tirar esse tempo para pensar, para fazer as coisas que eu gosto. Que nem agora eu estou aqui, não treinei pesado hoje, só estou aqui na bike, de boa, né? Só brinquei de treinar com meu filho, que ele me desafiou para fazer agachamento. Aí fizemos uns agachamentos hoje de tarde. E eu gosto muito de parar para refletir, né? Parar para pensar ou parar para não pensar em nada, né? Para ficar só deixando a energia me levar, né? Fechar os olhos, ficar ali no estado meditativo, porque isso me faz muito bem. Isso me traz uma paz muito grande. Eu consigo acalmar minha mente, organizar meus pensamentos, e isso tem feito total diferença na minha vida, né? E decidi então, né, gravar esse vídeo aqui falando sobre isso. E hoje eu até assisti um vídeo do Clóvis de Barros, que eu acho ele um cara fantástico, assim. Eu gosto muito do jeito que ele tem, a visão dele de vida, né? E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar, né? Sobre qual vida você está vivendo. Eu comecei a fazer muitas perguntas, né? Eu venho fazendo essa busca pelo meu desenvolvimento, né? Meu desenvolvimento pessoal, para mim ser uma pessoa melhor, para mim ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor. Eu venho fazendo sempre muitas perguntas para mim mesmo, né? E entro na meditação. Eu venho lendo bastante livros, mas não para decorar o que está dentro do livro, mas sim para tentar buscar novos pontos de vista, refletir sobre assuntos diferentes que antes eu, quem sabe, não tinha acesso. E tudo isso vai somando a sabedoria da gente, né? A minha sabedoria. E o vídeo que eu assisti do Clóvis de Barros é ele pedindo qual é a vida que você está tendo, que você está levando. E eu parei para refletir também, sabe? E na nossa caminhada, no nosso desenvolvimento, muitas vezes a gente acaba se perdendo, querendo agradar aos outros, né? Querendo se encaixar em algum grupo, né? Se encaixar até mesmo na sociedade, né? Tudo isso não, porque você precisa usar tal roupa, você precisa agir de tal maneira, você precisa agir de maneira A, maneira B. E isso muitas vezes faz com que a gente perde a nossa própria essência, o nosso próprio gosto. A gente acaba trabalhando em empregos que a gente não gosta, a gente acaba fazendo coisas que a gente não gosta, frequentando lugares que a gente não gosta, às vezes mais para agradar aos outros do que a nós mesmos. E isso pode passar uma vida inteira e a gente passar uma vida inteira infeliz, porque a gente nunca aprendeu a falar não, né? Mas o pior de tudo é que muitas pessoas não se conhecem, né? Não sabem nem ao certo o que gostam, o que sabem fazer de verdade, o que faz sentido para a vida delas. E desde que eu comecei a buscar a me questionar, na verdade, a minha vida mudou completamente, né? Tanto que até mesmo os meus projetos mudaram. Hoje só pelo simples fato de eu estar gravando vídeo, é algo que antes eu não fazia, eu não gostava de tirar foto. Mas através das perguntas eu fui me descobrindo. Eu fui descobrindo quem era de verdade o Alessandro, né? Eu comecei a me questionar, mas o que eu gosto de verdade? O que faz sentido para mim? O que faz sentido para minha vida? Né? No que eu sou bom, no que eu sei fazer de melhor, né? O que eu sei fazer de melhor, no que eu sou bom, o que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida, né? O que eu quero dar para minha família, o que eu quero dar de melhor para minha família, de mim,
Então todas essas perguntas foram borbulhando na minha cabeça, né? O que eu posso fazer para, mesmo trabalhando, eu ter mais tempo com a minha família, para poder curtir meus filhos pequenos, para poder estar presente com a minha esposa, né? Para estar bem também no meu trabalho, para mim estar inteiro no meu trabalho, não fazendo algo só pelo dinheiro, né? Que quando é só pelo dinheiro acaba que você se perde, né? Você pode ganhar muito bem, mas se você estar infeliz, você pode não entregar tudo aquilo que você é capaz. E quando você passa a se conhecer, a se questionar, a ver no que você é bom, o que você gosta, o que faz o seu coração pulsar com mais força, a sua vida muda. Porque daí você está inteiro naquilo, né? Você não está mais se baseando pelo que os outros querem que você faça, mas você está sendo você. E pare e se pergunta, se você vai ver em porcentagem mundial, a porcentagem é baixíssima de pessoas que conseguiram um sucesso, né? Mas nem todas as pessoas fazem aquilo que gostam também, né? Elas fazem às vezes pelo dinheiro. E o sucesso não é somente o material, né? É você viver feliz. Então quando você passa a ver as pessoas que de fato são felizes, não somente ricas de dinheiro, né? Mas ricas em pessoas prósperas, de essência próspera, na felicidade com a família, convívio, essas pessoas são diferentes e também são uma porcentagem menor na sociedade. Mas se você vai ver, elas são autênticas, elas vivem o que elas são, elas vivem o que faz sentido para elas, né? Essas pessoas que conseguem esse sucesso pessoal, que às vezes pode ser ter tempo livre, conseguir praticar o seu esporte na hora que quer, viajar, conseguir ter um cachorro de estimação, né? O sucesso ele é relativo de pessoa para pessoa. Pessoas acham que ter sucesso verdadeiro é conseguir milhões na conta, é ter um casarão, é ter carrão do ano, é ter relógio de milhões. Mas eu, Alessandro, vejo por outro lado, né? Eu vejo que o sucesso é você ser quem você é de verdade, fazer as coisas que fazem sentido para você, é você buscar ser sim o mais feliz possível, é você fazer tudo aquilo que faz sentido, que traz felicidade para o seu coração, que faz você ter amor por aquilo que você faz você se iluminar, né? Então não vá atrás somente do que os outros querem que você faça. Comece a se questionar, o que eu quero mesmo para mim, o que me faz feliz? Que nem eu gosto de ficar sozinho, tira um tempinho para ficar sozinho. Eu gosto de estar na natureza, eu gosto de meditar, faça isso. Que nem a meditação, até para quem não gosta, né? Eu sou um adepto da meditação por anos. A meditação que fez com que eu encontrasse, não que eu buscasse, que eu encontrasse as respostas para todas essas perguntas que eu me fazia. E hoje eu posso afirmar que eu estou construindo a vida dos meus sonhos. Porque hoje eu consigo dar valor para as coisas que realmente têm valor na minha vida. Eu consigo falar não para muitas coisas que antes eu não falava não. Hoje eu consigo também falar sim para muitas coisas que antes eu também não conseguia falar sim, né? Então quando você começa a se descobrir, a ver o que faz sentido, o que não faz, e a você estar inteiro sendo você mesmo, a sua vida muda completamente. Então pare e pensa, se pergunte, né? Tira uns minutos por dia para refletir e ver, a vida que eu estou vivendo é a vida que eu quis para mim ou que quiseram que eu vivesse? Se as escolhas que eu faço hoje são as escolhas que eu faço ou são baseadas no gosto dos outros, né? Até mesmo entre marido e mulher, pare para refletir e deixe a outra pessoa também refletir, né? Estimule que o outro também reflita, porque quanto mais inteiro você é, mais independente você é, vamos dizer assim, quanto mais você é, melhor você fica para os outros. Quando você para se conhecer o que você gostaria de ser, né? Você para olhar para ver quem você é e o que você está fazendo da vida, você passa a entender o ponto de partida que você está. E daí você consegue refletir, mas
O que eu quero para mim? O que faz sentido? Aí você consegue ver o que você quer ser ali na frente. E isso faz total diferença, porque faz com que você comece a se alinhar através dos seus pensamentos, das suas atitudes, das suas ações, para construir aquela pessoa, aquele você, para amanhã realizar tudo aquilo que você sonha, ou para viver a vida dos seus sonhos, né? Que pode sim ser com muita grana, né? Com um casarão, com um carrão, mas não seja escravo disso, né? Primeiro cultive tudo isso dentro de você, seja feliz, tenha muito amor no coração, busque a alegria nas coisas pequenas, nas coisas simples, que isso vai te dar um ânimo, vai te dar um gás para você conseguir atingir tudo aquilo que você quer de grande. Porque quando você baseia as coisas no que os outros querem, você está vivendo a vida dos outros, não a sua. E quando você baseia a sua felicidade e a sua força somente em ocasiões, em acontecimentos grandes, a tendência é que você fique muito triste, vamos dizer assim, que você se frustre muito fácil, que você perca essa fome de construir o seu futuro, por causa que está tudo lá fora. Quando você busca essa fonte de energia dentro de você, buscando alegria nas pequenas coisas, nas coisas simples do dia a dia, você sempre está abastecido, você vai ficar muito mais resistente, muito mais resiliente, muito mais paciencioso. E quando você se conhece, você está inteiro, porque você sabe usar as ferramentas que você tem para superar as dificuldades. Porque quando você se baseia só em coisas lá de fora, nos outros, nos bens materiais, somente em dinheiro, digamos, só vou ser feliz quando eu ter uma casa gigante, quando eu ter tal carrão, você sempre vai estar naquela busca, né? E não pense que a corrida dos ratos que eles falam está só nas classes baixas da sociedade. A corrida dos ratos está também entre os milionários. Até eu vi hoje, né, os influencers ricos lá, né, que ganhavam 1 milhão por mês, já ganhavam muita grana, mas ele falou que era pouco para ele ainda. E daí ele estava com um relógio de 1 milhão no pulso. E daí eles sempre estão nessa... Já entra mais numa corrida de egos, né? De ver quem tem o carro mais caro, a casa mais cara, o relógio mais caro. Eles falam que aquilo dá o preço a eles, né? Digamos assim, determina a mesa que eu vou sentar, o negócio que eu vou fechar. Mas eles falam de sair dessa matrix da corrida dos ratos, mas eles só mudam a pista, né? Porque eles entram em outra corrida dos ratos. Nessa busca também é um bem de bens materiais com valores mais elevados, mas se perder no caminho eles são vazios também. Eles são pessoas vazias, né? Então você sempre tem que buscar ser primeiro completo para depois sim fazer sentido as coisas externas. Senão, quando você está sempre buscando coisas externas, a tendência é que você se frustre seriamente lá na frente. Porque você pode ver muitas pessoas que se basearam somente em dinheiro, elas se perderam no caminho. E tem vários famosos assim, né? Ganharam muita grana, muita fama, cresceram demais, o nome ficou gigante e não suportaram o peso de ser conhecido, o peso da fama, o peso de ter muito dinheiro. Acabaram adoecendo, ficaram depressivos, foram para os vícios, né? E muitos tiraram até a própria vida. Então, as coisas externas, elas só fazem sentido quando você está completo. Quando você não depende do externo para viver. Quando você já é completo com você mesmo. Você estando sozinho, você já consegue encontrar a felicidade nas coisas simples. Então, você não depende de grandes coisas para ser feliz. E daí sim as coisas externas fazem sentido. Porque você já está completo. Então, faça essas perguntas, se questione sobre a vida, pare para refletir. Eu estou fazendo um vídeo aqui, né? Você vai precisar pegar o celular para poder me ouvir, mas eu até faço esses vídeos assim, para que você ligue e deixe o celular largado e vá fazer alguma outra coisa, fica só ouvindo, né? Não perca seu tempo buscando nas coisas externas a felicidade.
querendo somente agradar aos outros e deixando você em segundo, terceiro, quarto plano. Se coloque em primeiro plano, busque aquilo que faça sentido, que te deixa mais feliz, que faz o seu coração pulsar mais. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, né? Treine, faça atividade física, se alimente melhor, se hidrate. A hidratação é a base do nosso corpo. Nós somos feitos de 70% de líquido, então passe a se hidratar. A vida a vida é muito simples. O sucesso da vida, esse sucesso verdadeiro, que é você conseguir viver bem, ele é muito simples. Só que não adianta só você saber isso. Eu já ouvi falar, esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e essa pessoa falou assim: eu sei fazer isso, isso é óbvio. Eu falei: tá, mas e quanto disso que você sabe, você faz? Você coloca em prática? Porque a construção você precisa praticar a construção. Você precisa fazer um pouquinho cada dia. Não é só você saber aqui dentro e não botar em prática. Eu falo muito sobre coerência. O que você pensa, você fala, você faz. Não adianta você pensar, você saber sobre algo, falar sobre algo, mas não fazer nada sobre aquilo. E se você quer ter sucesso na sua vida, independente da área que você queira, você precisa construir isso. Eu estando aqui falando com vocês, que era algo que antes eu não fazia, que eu tinha aversão a celular, eu tenho dificuldade até hoje em estar mexendo no telefone, computador, essas coisas assim. Eu mudei, porque eu coloquei na minha cabeça que, como eu fiz essas perguntas, essa busca por ser uma pessoa melhor, se eu guardasse só para mim esses pensamentos, essas ideias, eu estaria sendo egoísta. Eu não ia estar contribuindo com os outros, e pode ser que eu não conseguiria influenciar as outras pessoas a também, quem sabe, mudar de vida. E foi a partir dessa ideia que eu comecei a fazer vídeos, que eu comecei a colocar minha cara aqui na telinha, tanto em todas as redes sociais, trazendo esses pensamentos, esses questionamentos, falando sobre mentalidade, pensamento positivo, espiritualidade, energia, vibração, todas essas coisas que me fizeram bem. Aqui eu só estou compartilhando o que eu tenho dentro de mim. E desde que eu comecei a fazer isso, eu fico feliz que pessoas começam a olhar para a própria vida diferente. E eu coloquei como meta que se pelo menos uma pessoa, eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa a cada vídeo que eu faço, influenciar positivamente uma pessoa, eu já vou estar fazendo o meu serviço aqui na Terra, já vou estar completando o meu serviço aqui na Terra. Que o primeiro era eu ser uma pessoa melhor. Eu adquirir esse conhecimento. Eu me tornar uma pessoa melhor. Me tornar um marido melhor, um pai melhor, um homem melhor. E isso eu já estou construindo. E depois disso era influenciar as pessoas positivamente. Porque a gente veio aqui para essa terra, para esse mundo, para evoluir, para viver feliz, para se conectar com Deus, mas o Deus verdadeiro, aquele Deus que está em tudo, não que está fechado em quatro paredes, aquele Deus que está na natureza, que está em mim, que está em você, que está no oxigênio, que você pode se conectar sem intermediários, você com Ele mesmo, conversando, ou somente em silêncio, olhando para os passarinhos, olhando para a natureza. É isso que eu quero transmitir para vocês. Então, desejar muito obrigado, por você que ficou até aqui, me ouviu até aqui, meu muito obrigado. Peço que curta, que compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você acha que também esteja precisando ouvir essas palavras, ou se questionar também. E peço que também se inscreva no canal, porque isso vai fazer uma ajuda gigantesca para a gente fazer esse movimento, compartilhar mensagens boas, mensagens que podem de fato ajudar alguém, porque a vida é muito simples para ser vivida, ela é fácil de ser vivida, quer dizer, ela é simples, ela não é fácil, porque é muito simples a mudança que a gente tem que ter. Às vezes é só mudar o ponto de vista que a gente está olhando, mas a gente precisa fazer todos os dias. A gente precisa estar construindo de pouquinho em pouquinho, todos os dias. E é isso que as pessoas, infelizmente, ainda não entenderam que precisa ser feito.
Elas acham que somente pensando, sabendo o que tem que fazer, as coisas simplesmente acontecem. Mas você precisa ter também a ação, né? Que daí sim as coisas se concretizam. Então, meu muito obrigado mais uma vez e até a próxima.